Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos pedir a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, aos bons espíritos que nos cercam, para que os trabalhos desta noite se realizem em grande paz. Vamos também pedir a esses irmãos que levem os nossos melhores vibrações para aqueles que se encontram em grande sofrimento em nosso planeta. Aos nossos irmãos que sofrem nos hospitais, aos nossos irmãos que contraíram este terrível vírus que assola o planeta, aos nossos irmãos que não conseguem reagir por falta de alimentos, aos nossos irmãos que ainda se encontram cegos de ódio e de orgulho, enfim, a todos os necessitados. Que o Mestre Jesus os socorra segundo as suas necessidades. E vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, hoje nós vamos ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instrução dos Espíritos. A verdadeira propriedade. Pascoal, Genebra, 1860. Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo, do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir. Desfruta durante sua permanência na terra. Mas, forçado que é abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é afinal que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isto é o que ele traz e o que leva, e que ninguém tem o poder de lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo, muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura e fazei provisões de tudo o que poderá vos servir lá. Ao viajante que chega a uma estalagem é dado um bom alojamento se puder pagar. Aquele que tem pouca coisa é dado um pior. Quanto àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem que chega ao mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende das suas posses, mas não é com ouro que pode pagar. Ninguém irá perguntar-lhe quantos tinha na terra, que posição ocupavas, eras príncipes ou operários. Mas pergunta, o que trazes? Não será computado nem o valor dos seus bens, nem o dos seus títulos, mas sim a soma das suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de sua partida pagou na entrada do outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre pudesses comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo é pago com as qualidades da alma. És rico destas qualidades? Sê bem-vindo e vai aos primeiros lugares onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai para os últimos lugares, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Os bens da terra pertencem a Deus que os distribui de acordo com a sua vontade.
O homem é apenas o seu usufrutuário, um bom administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto assim é que não constitui esse bens propriedades individuais e que Deus frequentemente frustra todas as previsões e a riqueza escapa daquele que acredita possuí-las por direito. Podeis pensar que isso se compreende em relação aos bens hereditários, mas que não ocorre o mesmo em relação à riqueza que o homem adquiriu por seu trabalho. Sem dúvida alguma, se há riqueza legítima, é a que foi adquirida honestamente, pois uma propriedade é apenas adquirida honestamente quando para possuí-la não se fez mal a ninguém. Serão exigidas rigorosas contas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, ganho em prejuízo de alguém. Mas, porque um homem conquistou suas riquezas por si mesmo, terá alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que tornam a transmiti-la aos seus descendentes não são muitas vezes inúteis? Sim, sem dúvida, pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada poderá prevalecer contra a vontade de Deus. Pode o homem usar e abusar dela punimente durante a sua vida sem prestar contas? Não. Permitindo-lhe adquirida, Deus pode querer recompensá-lo durante esta vida por seus esforços, coragem e perseverança. Se utilizar para servir apenas a satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, ela se torna um motivo de queda em suas mãos. Melhor seria não a ter possuído, pois perde o que ganhou e ainda anula todo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que recebeu sua recompensa. Não podeis servir a Deus e a Mamon, guardai bem isso. Vós, a quem o amor pelo ouro domina, que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, pois eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar alegria das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, portanto, sentires vossa alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em vos libertar desse domínio que vos esmaga. Pois Deus, justo e severo, vos dirá: o que fizeste, depositário infiel, dos bens que te confiei? Tu empregaste esse poderoso instrumento das boas obras apenas para a sua satisfação pessoal? Qual é, pois, o emprego melhor da riqueza? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. E a solução desse problema aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que ama ao seu próximo já tem a sua linha de conduta traçada. A aplicação da riqueza que mais agrada a Deus é a da caridade. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas na caridade plena de amor que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico dá do seu supérfluo. Faze melhor, dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário ainda é excessivo, e dá com sabedoria. Não rejeites o pranto, com medo de seres enganado. Mas vai à origem do mal, ajuda primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, até mesmo a afeição, não serão mais eficientes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti com abundância o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base segura que te garantirá grandes lucros às boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao teu redor os tesouros da instrução e sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de terdes como objetivo incessante a conquista do bem-estar material, ao passo que dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo a vosso aperfeiçoamento moral.
que vos será levado em conta por toda a eternidade. Diante da atividade que desenvolveis, seria, se acreditar, tratar-se de uma questão dos mais elevados interesses para a humanidade, mas ela quase sempre é para atender os vossos exageros, as vaidades e o vosso gosto pelos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna, muitas vezes, jamais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver, não raro, aqueles que têm amor imoderado pela fortuna e pelos prazeres que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho árduo, vangloriar-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmo. Insensatos! Acreditais então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que fazeis, movidos pelo egoísmo e vaidade e o orgulho, enquanto esqueceis o cuidado com o vosso futuro, assim como dos deveres de solidariedade fraterna, obrigatório a todos os que desfrutam das vantagens da vida social? Pensaste apenas em vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres foram o único objetivo da vossa preocupação egoísta. Pelo corpo que morre, vos esqueceis do espírito que viverá eternamente. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado torna-se o vosso tirano, comanda vosso espírito, que se fez escravo dele. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos concedeu? O homem, sendo depositário ou administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, terá que prestar contas rigorosas do emprego que deles fizer por seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em fazê-lo servir apenas à satisfação pessoal. Ao contrário, o uso é bom todas as vezes que resultar num benefício para o próximo, e o mérito será proporcional ao sacrifício que para isso se impôs. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, mata a fome, protege do frio e dá agasalho ao abandonado. Além disso, há um dever igualmente imperioso, meritório, o de prevenir a miséria. Eis a missão das grandes fortunas, gerar trabalhos de toda a espécie e executá-los. E ainda que essa atividade resulte num legítimo ganho em favor dos que assim as empregam, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência, eleva a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer com satisfação que ganha o pão que o alimenta, enquanto a esmola humilha e envergonha. A fortuna concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ricos, vós que empregastes conforme a vontade de vosso Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se dessa fonte generosa. Tereis nessa vida os indescritíveis prazeres da alma, ao invés dos prazeres materiais do egoísta, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será abençoado na terra, quando a deixardes. O soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Bom e fiel servidor, entrai no gozo de vosso Senhor. Nesta parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem das pessoas avarentas, nas mãos das quais a riqueza é improdutiva. Se, no entanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é o que, no seu tempo e no seu país onde vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam, e nos quais a riqueza pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos
que possam dar pouco ou muito, direi: dai a esmola quando for necessário, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha de se envergonhar. Bem, esse capítulo é muito interessante, principalmente para os dias de hoje. Por quê? Nós estamos passando por uma situação onde a ganância, o egoísmo ainda se fazem muito presentes na Terra. Tivemos uma elevação da nossa tecnologia muito grande. Hoje vamos a outros planetas, investigamos o fundo do mar, verificamos estrelas, mas a nossa moral ainda está muito longe. Por quê? Porque ainda desfrutamos de grandes situações materiais muito intensas, né? Todos esquecem de que, como diz o texto, isso é um empréstimo de Deus. Deus pode nos tirar a qualquer momento. Então, vamos prestar muita atenção. Ninguém é contra ter bens materiais, mas não podemos ser escravos deles, né? Podemos dar um pouco daquilo que temos para auxiliar aqueles que nada têm. Façamos a caridade, que seria a nossa salvação, porque se erramos muito, podemos acertar muito também, auxiliando aqueles que mais necessitam, mas com rigor, como diz o texto, verificando se aqueles que realmente necessitam, né? Então, eu desejo a todos uma boa noite e a Ana Rita vai continuar a nossa sessão de hoje. Desejo a todos um bom final de semana. Até lá, gente. Obrigado. Boa noite. Aqui estamos para mais uma palestra da nossa sexta-feira, sempre com muita gratidão a Deus por essas oportunidades. Semana passada, nós lemos um capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, onde nós colocamos as questões sobre o sono e os sonhos. Hoje eu vou completar esse tema com o livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Ele tem 2 capítulos que falam sobre atividade espiritual e sono e sonhos. Então vamos ver as colocações, que são bem interessantes e complementam as perguntas que estão colocadas ali no Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Ele inicia com a pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Essa resposta nós lemos a semana passada, é do item 401 do Livro dos Espíritos. Então já sabemos que incessante é a atividade do espírito, seja na vigília ou seja durante o sono. Para o corpo, o descanso é imperativo, objetivando o refazimento da estrutura celular, cujo desgaste naturalmente provoca a exaustão, o enfraquecimento orgânico. Agora, para o espírito, a centelha divina, o elemento inteligente, incorpóreo, não repousa, não dorme, segundo os atuais conhecimentos doutrinários. Então, tão logo entorpece o corpo pelo sono, afasta-se o espírito e demanda regiões de seu agrado, da sua preferência, para o desempenho de atividades peculiares ao seu estado evolutivo.
O espírito, tenhamos a certeza, jamais está inativo. Como Kardec nos colocou no Livro dos Espíritos, durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, os sonhos que nós temos, nos dizem os amigos de mais alto, que comprovam essa liberdade e atuação do ser enquanto dorme o homem. Quantos encontros à noite realiza nossa alma com amigos e desafetos, com espíritos também inferiorizados ou com almas superiores, causando-nos alegria ou tristeza, segundo for o caso, provocando um despertar suave, esperançoso, inquieto ou sufocante. Então vai depender muito da minha sintonia, da minha conduta, de como eu me preparei para esse momento de repouso do meu corpo e libertação da minha alma. A minha noite é a continuação do meu dia, né? Então, por isso que nós temos que estar atento com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa conduta, as nossas escolhas, orar e vigiar, porque a noite é a continuação do dia, assim como quando retornar na espiritualidade vai ser uma continuação do que eu era aqui, do que eu fazia aqui. Então não tem como mudar isso, é uma continuação nos dois sentidos. Os pesadelos, que todos nós os temos, né? Sobre o ponto de vista espírita, a grande maioria é o resultado de desagradáveis encontros com adversários encarnados ou desencarnados que nos atacam, infelizmente. Isso pode acontecer durante a liberdade da nossa alma, durante o sono físico. Podemos ter encontros felizes, reuniões encantadoras, aulas edificantes, tertúlias plenas de amor, dos quais guardamos algumas vezes clara recordação. E tudo isso realiza-se durante o sono, além da vida orgânica. Muitas vezes, problemas aparentemente solúveis no quadro dos argumentos e providências, simplesmente humanos, são equacionados, via de regra, na espiritualidade, no contato com almas generosas e amigas, que, dotadas de mais ampla visão, vislumbram ângulos e implicações que nos escapam aqui no plano terrestre, onde mais limitadas são as nossas percepções. Então, por isso, daquele velho ditado, né? Não resolva nada antes de uma boa noite de sono. Muito importante quando temos alguma situação que nos incomoda, alguma decisão que é muito importante, a serenar o coração, fazer uma prece, ter uma noite tranquila de sono, porque com certeza no dia seguinte nós vamos acordar mais tranquilos e na grande maioria das vezes com muitas ideias, né, que são essas percepções que são nos transmitidas durante a noite pelos benfeitores amigos. E ao retornar ao corpo pela manhã, acordados, nós temos muitas vezes total lembrança ou alguma intuição, que até achamos que foi nossa somente, né? Aquele pensamento, aquela ideia de como resolver o problema, mas na realidade sempre há uma interferência dos benfeitores amigos que nos amam e nos auxiliam.
Então tenhamos a certeza que o espírito, quando liberto, quando emancipado, durante as noites, ele movimenta-se, ele trabalha, ele atua e age, enquanto dorme ali os sentidos físicos. Durante o sono, apenas o consciente adormece e liberta-se o inconsciente pelo afrouxamento da vigília. Lições maravilhosas nos são ministradas à noite, enquanto repousa o corpo. Experiências valiosas são nos transmitidas enquanto passam tranquilas as horas noturnas. Oportunos avisos são nos dados enquanto dormimos. Muitas resoluções tomadas durante o dia constituem o resultado a soma de conselhos, de orientações, de roteiros de nossos caros irmãos do catolicismo. Fornecem-nos à noite ocorrência que justifica o bem conhecido dito popular de que a noite é boa conselheira, É aquilo que eu falei. Então, como é importante nos prepararmos para dormir, para que o nosso corpo ele se recupere, que o metabolismo ali se recomponha, e também para que a nossa alma tenha essa liberdade tão necessária, porque nós recebemos muita ajuda durante a noite. Como ele diz aqui, muitas resoluções, muitos conselhos, orientações. Não estamos sozinhos. Então, as nossas noites são muito produtivas se nós nos prepararmos, fazermos uma prece, pedirmos ajuda, buscarmos esse auxílio, o aprendizado. Quantas vezes, nós podemos estar estudando na espiritualidade, encontrando com parentes, familiares, amigos, trabalhando, se estivermos em condição. Então, é como eu falei, a continuação do nosso dia, as nossas noites, Como a gente também pode estar totalmente desequilibrado e, infelizmente, ter a companhia de espíritos mais necessitados a nos influenciar negativamente. É aquilo, Quem gosta de bons assuntos procurará durante o sono. E quem prefere bons ambientes buscará em espírito. Então, a regra prevalece em sentido inverso, Infelizmente. Se inclinações da criatura encarnada são difíceis, durante a noite, no sono, isto tem uma continuidade. Daí a importância de estarmos bem atentos à nossa transformação moral. Vamos falar um pouquinho também, que ele comenta aqui, sobre os tipos dos sonhos. Isso é importante, porque nós temos o costume de ficar avaliando por que eu sonhei com aquilo, foi da minha cabeça, não foi. E Martins Peralva, ele coloca 3 tipos de sonho aqui. Vamos ver. São os sonhos reflexivos, primeiro, sonhos comuns, que são situações que vivenciamos no nosso dia a dia e aquilo fica ali no nosso subconsciente, não conseguimos desligar e aí nós adormecemos e sonhamos com as situações que vivenciamos naquele dia, que foram muito intensas e nós não conseguimos nos desligar. Então são os sonhos comuns. Os sonhos reflexivos
esses já demonstram ali um desligamento do espírito, onde nós vamos receber tratamento, lições, e quando retornarmos ao corpo, se não lembrarmos de tudo, temos vaga lembrança, intuição de tudo aquilo que nós ouvimos, que nós vivenciamos durante a nossa liberdade à noite pelo sono. E aqueles sonhos espíritas, mais intensos, onde há realmente um desligamento mais profundo, onde participamos de encontros, onde trabalhamos, tudo mais intenso. Então a gente tem que, pelas sensações que nós temos quando lembramos, vai vir a resposta. Então nós temos esses 3 tipos, nem todos os sonhos são realmente reflexivos, espíritas, muitas vezes são fruto das atividades que nós tivemos durante o dia, superficiais, que não têm significado nenhum mais profundo. O que é importante? Porque hoje muitas pessoas falam, dormir é perda de tempo, devia usar essas horas para outras atividades, e isso não é verdade, não podemos falar isso, porque além do nosso corpo físico precisar repousar, e senão o nosso metabolismo não funciona direito, porque tem hormônios que têm que ser ali liberados e controlados durante o sono. Então é essencial para o corpo físico e para a alma, então, extremamente necessário. À luz da doutrina espírita, que nos aclara a visão com relação a termos essa alma e que durante a noite, pelo sono físico, ela se liberta, é fundamental, porque se não tivermos esses momentos de liberdade, principalmente proveitosa, que vai nos trazer equilíbrio, força, tratamento espiritual, para que a gente possa dar continuidade aqui na Terra, na nossa caminhada. Então é de extremamente importância. Essas reuniões, elas são muito benéficas, salutares. Participamos ali em reuniões onde há sábios instrutores que nos auxiliam, nos esclarecem, ideias se renovam, alívio e repouso dão sentido diferente à existência. Então, são muito importantes esses encontros. Tenhamos a certeza disso. Muito necessário que estejamos atentos e lembrando, a verdade é que o livre-arbítrio humano funciona durante o dia e durante o sono. E aí o espírito, em liberdade, durante a noite, ele vai para os lugares da sua preferência. A este respeito, dizem os instrutores espirituais que todos somos chamados a cooperar na obra divina. Contudo, a condição de escolhidos depende de nós próprios. Então, qual deve ser o nosso comportamento? Para que atinjamos o equilíbrio. Devotamento ao bem, persistência na melhoria dos sentimentos, fidelidade aos princípios superiores, trabalhar ali em favor dos semelhantes, estarmos atentos à nossa reforma íntima, buscando o aprendizado, estando em prece, buscando a Deus. Eis os fatores que nos levarão a viver durante o sono com a dignidade compatível com o que temos aprendido
na abençoada escola da doutrina espírita. A ordem é atestado de elevação, nos diz Emmanuel. A disciplina espiritual permite que encarnados, aplicados e assíduos adquiram nas assembleias do espaço o direito de consulta construtiva em torno de temas fundamentais ao progresso humano. Veja, se nós tivermos disciplina, então vamos ter a chance de estarmos presentes nesses encontros espirituais durante a noite, que muito vai nos fortalecer. Então, segundo os princípios do nosso livre-arbítrio, e ante a compreensão de que cada mente escolherá situações e equacionará problemas de acordo com a própria preferência, durante o sono é assim: terá o homem aqueles sonhos que representam e traduzem a sua vivência mento-psíquica da atualidade. Vai depender das suas escolhas diárias. É uma continuação. Fica aqui essa mensagem de Martins Peralva, muito elucidativa, completando o tema que se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo Emancipação da Alma. Então, o sono e os sonhos fazem parte da vivência, quando encarnado, de todos nós, espíritos, que somos em evolução. E esse momento em que nossa alma se liberta é o momento de nós recompormos as nossas energias. Então, façamos a prece, tenhamos um dia produtivo, em paz, e com certeza as nossas noites serão muito benéficas, nos propiciando reconforto, aprendizado. Então, que possamos agradecer a Deus pela oportunidade desses conhecimentos tão valiosos, que, se soubermos interiorizar, vamos mudar sempre para melhor as nossas atitudes, as nossas escolhas. Que Deus ampare a cada coração que nos ouve nesta noite. Continuemos firmes, com muita fé em nossos corações. Esse momento é um grande aprendizado. Sigamos em frente. Deus está no leme. Não estamos desamparados em nenhum momento. Que assim seja.